Eu estou definindo o capital imperialismo como uma fusão de outro tipo entre os diferentes tipos de capital sob a forma mais aguda do controle da propriedade. A propriedade, ela é mesclada, a propriedade de meios de produção e propriedade principal de recursos de produção. Isso é da capacidade de fazer a produção existir ou não. A massa de capitais é de tal porte que o próprio tamanho das empresas chegava a atrapalhar a lucratividade, a taxa de lucro e de extração de valor que era possível extrair. Essa massa proprietária não teve o menor pejo, nem vergonha, nem nada de quebrar as fábricas, terceirizar funções, contanto que a taxa de valor extorquido no conjunto seja maior e mais rápida. Nós assistimos a uma sequência de quebradeiras em que aparentemente, e alguns analistas, inclusive muitos franceses, diziam que o capital, eles falavam das finanças, que as finanças estavam destruindo o capital produtivo. Eu vou com muito cuidado nisso, porque finança é propriedade concentrada da capacidade de extorquir trabalho. E ela pode extorquir trabalho pelo controle direto ou indireto dos meios de produção, ou até pela drenagem de mais valor, sem a mediação do contrato de trabalho, o que no caso brasileiro é arquiprovado pela generalização de bolsas massiva, e vocês estudantes conhecem bem, que vocês começam carregando bolsa de iniciação científica, depois vão, aí se arrastam bem, pavoneia o docente. Vocês da geografia eu espero que não façam isso, mas na história fazem. Carregador de bolsa, depois é bolsa de mestrado, depois é bolsa de doutorado, depois é bolsa de pós-doc, depois é bolsa de professor visitante. Nessa brincadeira vocês estão trabalhando há 15 anos sem nenhum direito de trabalho, só carregando bolsa. E é lógico que tem o bolsista. Esse modelo do universitário bolsista é apenas um modelo que para nós está naturalizado. Na Fiocruz eu tenho colegas que estão há 10 anos como pesquisador bolsista, trabalhando lá sem nenhum contrato de trabalho, só bolsista. São pesquisadores sêniores já, do ponto de vista da responsabilidade que assumem, do ponto de vista dos direitos, são zero. Estão com 45 anos. Vão começar a ter direitos a partir de que idade? Quando que vão se aposentar mesmo? Eles e vocês? Já pararam para pensar nisso? A expropriação do direito à aposentadoria é hoje fato praticamente consumado em praticamente todo o planeta. Seja por aumento de idade, caso europeu, seja por formas de dividir a classe trabalhadora em fatias tais que não se perceba mais a solidariedade contra o capital que deve atravessar essa classe trabalhadora. Felizmente essa greve hoje no Brasil das universidades está recolocando isso na pauta. Mas reparem como é difícil enfrentar essa lógica do capital. Qual é a brincadeira? A gente muda o direito só para os que estão entrando agora. Não, que o Rui colocou. Para os outros, vale o direito antigo. Dessolidariza. A gente tem na empresa, 1/3 da empresa é contratado, 1/3 é terceirizado e 1/3 é precarizado. Você dessolidarizou o trabalho, rompeu as formas de percepção física da proximidade pela introdução da desigualdade jurídica entre os trabalhadores. Isso se chama expropriação da capacidade de luta e de resistência. A classe trabalhadora segue a mesma e maior, mas não se enxerga, não se vê. Mas ela tem de aprender a se ver. E o primeiro lugar onde a classe trabalhadora se vê é no tamanho do lucro do capital. Porque é uma brincadeira assim, acabou o trabalho? Ah, tá legal. Primeira coisa, eu não vou amanhã. Amanhã eu não estou lá, né? E a segunda coisa é dizer, avisaram para eles, para os capitalistas, que acabou? Porque eles dizem para a gente que acabou. Mas continuam explorando. Não, a gente vai precisar enfrentar isso. Então, essas transformações do capital imperialismo envolvem também transformações
na forma política dos estados. Transformações, eu não vou entrar aqui, não vai dar tempo, já gastei um tempão, mas transformações que significam, quem estudou isso muito bem foi o Gramsci, para o Estado capitalista da década de 30. E nós precisamos avançar do Gramsci para o século XXI. Mas o que ele estudou para a década de 30 já ajuda bastante a gente. Que são os aparelhos privados de hegemonia, as formas associativas, que não são necessariamente empresas, que, porém, penetram o Estado, adentram o Estado, como forma de representação de interesses nacionais e que lá de dentro formulam as políticas para o capital como se fosse uma questão nacional. Vou dar um exemplo banal. Gerdau Johann-Peter senta no gabinete na mão direita da Dilma, não é? Mas ele é um empresário. Ele é diretamente o empresário. Porém, Criança Esperança não é um empresário. Fundação Roberto Marinho é uma entidade sem fins lucrativos. Não é uma empresa. É engraçado, né? Mas desgraçadamente isso dá uma quantidade enorme. A Fundação Roberto Marinho é tão escancarado que ela é da Globo, assim como a Fundação Ford. Mas a Fundação Ford não é a Ford. Ela vai defender os interesses de um conjunto do capital maior do que aquela empresa. É isso que a gente vai ter. A Fundação Roberto Marinho precisa defender os interesses do conjunto de capitalistas e não apenas do Roberto Marinho. Da mesma maneira que a Fundação Ford, que vocês conhecem, que a Fundação Kellogg, que vocês conhecem, ou que a Fundação Ayrton Senna, que hoje desenha o currículo do ensino médio em vários estados e cidades do país, vendendo aos municípios uma forma de educar, um conteúdo educativo, uma forma de avaliar e uma maneira de lidar com esses recalcitrantes professores que não entenderam que tem de dobrar a espinha para o capital. Isso é uma fundação, não é uma empresa. Isso é uma entidade associativa de cunho burguês que atua de maneira convincente e que vai, inclusive, em muitos casos, mobilizar população. Responsabilidade social empresarial. Capitalismo verde, que está na moda. Capitalismo verde. Responsabilidade social empresarial. Empresa sustentável, obrigado. Tem uma coisa. Empreendedorismo. Prêmio do empreendedorismo do ano. Inovação, e por aí vai. São processos de educação e formação da classe trabalhadora como se ela integrasse o capital. Contra isso, nós temos de enfrentar estudando, formulando e organizando contra o capital. Mas organizando o trabalho contra o capital. Porque é de trabalho que se trata. E é sobre um conjunto pornograficamente entrelaçado que a gente precisa fazer isso. Em contraparte, a dinâmica política dessa concentração nos acena com uma pobretologia. Isso é, nós vamos estudar os pobres, quantificar os pobres, medir os pobres, ver tudo dos pobres e vamos diminuir a escala dos pobres. A pobretologia foi inventada ali na década de 60, mais ou menos. E, obviamente, tem como intuito eliminar qualquer perspectiva de trato como classe trabalhadora de um conjunto de trabalhadores que, ainda que estando momentaneamente sem contrato, integram incontestemente a classe trabalhadora. Portanto, a gente constrói uma pobretologia. Ela vai dar mais ou menos certo. No caso brasileiro, por exemplo, deu mais ou menos certo porque se trata de usar as ferramentas do capital de mensuração e atuação, exatamente as formas de hidratação, né, de planta hoje, que é no gotejamento. Você funciona no gotejamento. Quantas gotas precisa para que o desgraçado não morra? 15? Bota 15. E está quase morrendo, aumenta para 16. Engordou, baixa para 13,5.
Tá certo? Você consegue. Pobretologia é hoje. Vocês acham o quê? Como é que atua a pobretologia? Da mesma maneira que atua a saúde. Hoje, com o processo de privatização, você vai lá para atacar o índice de mortalidade. Você não vai para atacar as causas sociais que provocam a doença. Você vai para atacar o índice. E funciona. Não altera o conjunto das relações sociais, mas garante o gotejador calibrável. O gotejador calibrável é Bolsa Família. Não é isso? Vocês já notaram. Esse é o gotejador calibrável. Mas o Bolsa Família é um pedaço. Eu não vou ter tempo de entrar na discussão sobre o imperialismo brasileiro. O Bolsa Família é um pedaço. O segundo pedaço é o aumento do salário mínimo e o aumento dos benefícios atrelados ao salário mínimo, que trouxe algumas características. E que como eu vou concluir agora, quer dizer, não vou roubar mais 2 minutos de vocês. Vocês estão vivos, assim, mais ou menos? Então, ai, obrigada, senão... Tudo com gotejador? Tá. Porque eu acho que se eu não falar um pouquinho de Brasil, eu vou sair daqui muito inquieto. Bom, o Brasil nós estamos assistindo nesse espaço contraditório de expansão do capital imperialismo. Isso significa que as relações capitalistas avançam, as relações sociais, essas que estão na base, avançam de maneira alucinada e não há nenhum compasso entre a capacidade de concentração de capital e o uso coordenado dessa massa. A extração de valor dessa massa, ela vai sendo feita de maneira muito aleatória, muito diferenciada, muito diversificada e bastante complexa. Se a gente imaginar hoje, pensem sempre o cenário mundial. No caso brasileiro, especificamente, as lutas de classe da década de 80 impediam o retorno para processos ditatoriais, até porque a gente ainda estava dentro de uma ditadura. O passo da burguesia brasileira foi mudar sua estratégia, ou melhor dizendo, mudar sua tática. A estratégia é a mesma, mudar sua tática, acrescentar mais uma tática à sua tática tradicional. A tática tradicional da burguesia brasileira é truculência, é autocracia. Essa é a tática tradicional. Só que essa tática, em 80, estava completamente esgotada. Completamente também não, né? Digamos assim, ela não dava mais para se sustentar publicamente. Em 90, a Fiesp publica um livrinho chamado Livre para Crescer, no qual ela diz com todas as letras que a burguesia brasileira tem de aprender a negociar conflitos, gerenciar conflitos, gerir conflitos. Já ouviram falar de democracia? Significa rebaixar a luta popular, a negociação de conflitos sem possibilidade de alterar o canteiro da luta, o quadro e o contexto da luta. Enquanto o capital altera o quadro e o contexto da luta, mudando as leis todos os dias, para os trabalhadores resta obedecer à lei. Está claro? Mudar uma lei para os trabalhadores é o impossível. Você manda 5 milhões de assinaturas e mesmo assim eles vão dizer serve não porque é anticonstitucional. Portanto, nós vivemos num momento, em primeiro lugar, uma mudança de tática burguesa, e essa tática foi expressa imediatamente, inclusive na construção da força sindical, que foi construída com recursos empresariais, vocês sabem. Mas isso aí não, se isso ajuda a entender um certo encurralamento da CUT, não é possível não falar de que a própria CUT, assim como o PT, aderem à redução do horizonte de luta em troca de espaços internos de negociação. Abrem mão do conjunto da luta, não todos, evidentemente, mas digamos que alguns representantes importantes abrem mão desses espaços de luta em troca dos espaços de negociação. E esses espaços de negociação não são pequenos espaços de negociação. Um deles foi o aumento do salário mínimo. O outro, que teve aumento. Bom, mas é isso que a gente quer? O que a gente quer é pão e circo?
aumento do salário mínimo, shopping e Globo, e ainda por cima endividado? Bom, acho que a questão é mais adiante. Se trata de uma questão da emancipação da humanidade, da produção de uma humanidade plena. O próximo passo e a principal negociação foi controle de fundo de pensão por membros de sindicato, que hoje integram formas da grande burguesia, não só do dinheiro, eles estão dentro dos assentos das grandes empresas que decidem como, quando e quanto explorar a força de trabalho. Para além disso, repare, aqui se chama luta de classes. Aqui nós estamos diante de cenas explícitas de luta de classes. Pornográfica, claro. Pornográfica porque uma classe tem todos os recursos e a outra tem todos os limites. E precisa enfrentar pela sua massividade os recursos da classe dominante. E os recursos, inclusive, capazes de comprar uma aristocracia operária. E quando a gente se dá conta de que tem uma aristocracia operária atuando aqui, você diz, opa, cadê o imperialismo? Pois é, que está aí. Apoio financeiro de recursos públicos para exportação, formatação de global players de base brasileira. Vale, Fibria, né? Fibria, como é o nome daquilo? Que agora está fazendo curso de agroecologia, né? Vale, Brasiguaios, controle do arroz no Uruguai, controle do gado no Uruguai, controle no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Venezuela. Uma quantidade enorme de empresas brasileiras instaladas lá. Minha hipótese fundamental, e eu encerro aqui, prometo, é de que o Brasil integra um grupo de países que contraditoriamente faz uma emergência de países retardatários na cena capitalista contemporânea, trazendo novas contradições, e essas contradições não são pequenas, só puderam emergir em função de brechas no predomínio norte-americano e pela emergência da China. Mas estão emergindo, e estão emergindo de maneira agressiva, para fora e para dentro. Para dentro, precisam convencer, precisam apassivar, de preferência apassivar ativamente, isso é, colocando vocês em uma central paga por uma entidade empresarial para fazer filantropia de cunho mercantil, para fazer pobretologia ganhando dinheiro, traduzindo em miúdos. As características internas da sociedade brasileira me levaram a me interrogar sobre se esse país não estava agora integrando o grupo de países capital imperialistas. Me parece que sim, mas segue integrando esse grupo de maneira subalterna. Nós, historiadores e geógrafos, espaço e tempo, precisamos enfrentar os bloqueios que dificultam a gente pensar a multiplicidade de escalas e de contradições nas quais vivemos. Vamos adiante, que essa pesquisa dá caldo, esse debate dá caldo, e é a condição para a gente enfrentar a luta contra o capital em prol da humanidade. Obrigado. Agora o babado. E agora. Bom, em que pese aí também o adiantado da hora, né? Acho que as questões colocadas, né, fazem ou nos trazem de volta à reflexão que a professora Virginia terminou expondo aí
é sobre a perversidade escancarada, né? Naquilo que o Mesaros chama dos limites históricos absolutos do capital. Essa perversidade que vai se refazendo ao ponto do questionamento, né? Que bom, nessa conjuntura entre aspas, né? Que bom se caso seja apenas barbárie. Talvez não tenha como nomear isso. Em que pese aí, né, as questões que o professor Rui colocou sobre o consumo, sobre o capital rentista, em que pese, né, as exposições aí a respeito do que a Dilma, né, e o Lula e esse projeto de neoliberalismo no Brasil vem amarrando a classe trabalhadora, os limites dessa expropriação, nos limites das finanças, nos limites da minha casa, minha dívida, enfim, nesse conjunto que pesa sobre os ombros do trabalhador, como diz lá a poesia do Carlos Drummond, em que pese a questão das finanças que a professora Virgínia coloca, que é a capacidade ampliada de apreensão do trabalho. Para mim foi uma questão muito perfeita essa colocação da professora Virgínia, que o Marx lá no Capital, Marx vai colocar na Escócia, ele dá um exemplo sobre a Escócia no século XIX, você tinha uma quantidade X de dinheiro circulava, né, e uma quantidade infinitamente menor que estava realmente nos bancos. Mas isso significava o que o Marx coloca? Significava a apreensão e a expropriação do trabalho futuro. Acho que as gerações posteriores vão nascer endividadas, vão nascer colocadas de forma intensa sob o signo da expropriação. Quer dizer, os trabalhadores do Sudeste Asiático que recebem 13 centavos de dólar por hora de trabalho, como é que não existe crise diante disso? Um dado também muito interessante, um dado muito só para finalizar e passar também pelo adiantado da hora, o debate, aí ao debate, né, em que pese, né, uma colocação, um dado interessante que o Harvey coloca nos últimos capítulos do livro dele, Os Limites do Capital. Ele coloca: na Primeira Guerra Mundial nós tivemos 5% de mortes de civis. Na Segunda Guerra esse número se eleva para mais 60%. É a destruição coordenada de capital e trabalho, porque capital é trabalho, no âmbito da reordenação do próprio sistema do capital. Daí o nível da perversidade em que as coisas caminham. Bom, mas enfim, nós temos pouco tempo, né? Já são 9h30, o horário está marcado entre 7 às 10, né? Talvez se estenda um pouquinho, porque eu sei que vocês também querem se colocar diante desse debate. E só antes de abrir para as perguntas, eu queria passar um recado aqui que o pessoal da organização me passou aqui, para anunciar a festa do Eng hoje no Mineirinho, na área externa, depois das 22 horas, todo mundo convidado. Obrigado, está escrito aqui. Enfim, agora vamos abrir para o debate. Tem um viver. Colega aí que... Aí você se apresente para a gente e faça a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Maxwell, sou mestrando em Geografia pela UFRN. Bom, primeiro queria parabenizar a banca pela apresentação muito bem feita, né? A colocação muito bem estruturada. Mas uma questão se impõe, assim, bastante interessante, porque a gente fica muito no discurso, mas assim, o que eu senti falta foi realmente a presença de uma análise geográfica do contexto atual. A gente ficou muito no discurso marxista, mas a geografia acaba se perdendo, se esvaindo por essa coisa toda. A gente é muito carente de uma análise geográfica.
E fica muito nessa coisa. Assim, eu sei que todo mundo tem capacidade de fazer uma análise, pensar que Marx tem uma análise geográfica, mas acho que é necessário que os professores, quando venham, e coloquem essa questão, tragam a geografia mais à tona, mais à mostra. Acho que é importante isso. Obrigado. Bom, meu nome é Gerson Lima, eu sou membro da Liga Operária. Queria saudar aqui os debatedores e queria dizer, em primeiro lugar, que eu acho que geografia é gente, é território. E é por isso que nós temos que debater aquilo que aflige a nossa sociedade. Nós vivemos num determinado momento. E eu acho que essas obras, por exemplo, do PAC, né, que estão aí fazendo portos, fazendo estradas, fazendo usinas hidrelétricas, tudo para quê? É para desenvolver o país? Não. Isso é para drenar as riquezas do país, é para mandar mais ainda, submeter o nosso país ainda mais aos países imperialistas centrais. E acho que longe do Brasil integrar um corpo de países que está nascendo, ele é na realidade uma semicolônia. Ele cada vez fica mais claro o seu papel subordinado, o seu papel de capitalismo dependente, de capitalismo burocrático que está instalado aqui no país e que é manejado pelas burguesias compradora e a burguesia burocrática que estão no mando do país. E eu falando, como a professora falou, o professor falou de fetichismo, eu acho que nós temos que varrer o fetichismo do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. R$622. O que significa para um trabalhador e sua família? Porque o salário mínimo está lá na Constituição, é para o trabalhador, sua mulher e 2 filhos. O que fazer com 622 mil, 622 mil não, 622 reais? Né? Foi falar tanto em mil, aqui milhões, trilhões, quadrilhões, que a gente até se confunde, mas é apenas 622 reais. Um Romanée Conti, né, que é um vinho famoso que o Maluf tome, que o Lula pediu para ele que queria tomar da adega dele, custa entre 49 a 40 mil a 89 mil reais. Uma garrafa de vinho. E o salário mínimo R$622. E nós falamos que teve aumento do salário mínimo. Outra coisa é o aliciamento que está nessas obras do PAC. Eu queria agregar essa questão, essa denúncia, né, dos trabalhadores que são trazidos dos lugares mais distantes para serem aliciados, superexplorados. Então, o aumento da exploração capitalista, há formas, inclusive, de condições de trabalho escravo. Hoje está sendo procurado o corpo do companheiro Jonas, um operário de 19 anos, que morreu lá na usina Teles Pires, lá no Mato Grosso. 19 anos e morreu num acidente de trabalho. Como morreu aqui no Mineirão, um companheiro também há poucos dias atrás, de exaustão, de excesso de trabalho. E como morre em geral, morre em Belo Monte. Em Belo Monte, inclusive, os povos indígenas gritaram lá o seu grito de guerra, Cararaô, e estão prendendo 3 engenheiros. 3 engenheiros lá da Eletrobras foram lá fazer demagogia, estão presos. Então a classe, né, o povo explorado está respondendo com luta. E essas construtoras que fazem essa superexploração têm os seus papéis na Bolsa de Valores lá em Nova York, né, que, como foi explicado aqui, é a supremacia do capital financeiro, né, sobre o capital industrial. Então a gente queria aqui saudar esse debate, dizendo a importância dessa greve contra a destruição das universidades públicas, pela valorização dos professores, a necessidade da solidariedade ativa dos estudantes aos operários de geral, que estão encarcerados nesse governo, estão presos por esse governo que se diz dos trabalhadores e que está lá aprendendo. O companheiro Jonathan Lima Carvalho, o Mamão, e o Carlos Moisés Maia da Silva estão presos desde o dia 4 de abril por fazer greve, por lutar por melhores condições de trabalho, por não aceitar essa demagogia que está aí, que PAC significa desenvolvimento,
à custa do sangue, da miséria, da fome e da opressão dos trabalhadores. Então, queríamos saudar os estudantes e dizer que o caminho realmente é a revolução, que o imperialismo é a guerra, que o que estão fazendo na Síria, que fizeram na Líbia, que fazem no Afeganistão, no Iraque e no Paquistão, e pretendem fazer no Irã também, é o anúncio, o prenúncio de uma nova e terceira guerra mundial. E façamos como Lenin falava, fazer da guerra imperialista contra a guerra imperialista, fazer a guerra popular, fazer a revolução popular. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu sou o Luiz, sou estudante de Geografia daqui do UFMG. Queria, na hora de fazer a saudação, inclusive quando há pessoas que se colocam a fazer análise geográfica, do mundo, ficar perguntando anos e anos o que é geografia. Para mim a geografia é isso, entendeu? A gente ter análises sistemáticas, análises organizadas e análises contundentes da própria conjuntura que a gente vive no nosso país e no mundo hoje. Então isso que a gente está fazendo, isso que sim é a geografia, a gente tem que ter respostas sobre as condições que estão acontecendo, como o Gerson colocou aqui, as condições que estão acontecendo nas obras no Brasil e operários sendo assassinados pelas empresas e pelos patrões. Eu queria, inclusive foi bem colocado a economia, nesses últimos anos a economia do nosso país, ela está no nível em que a maioria da população está endividada, o governo se coloca dados estatísticos de 60%, isso fora para quem deve para amigo, para vizinho, para parentes aí, para agiotas, que é muito mais além de 60%. A grande maioria da população está endividada. E com relação também ao que a professora falou, nessa própria questão da democracia, quem diz que a gente vive um Estado democrático de direito está muito enganado. Que a gente pode ver uma democracia assim, para os ricos, para banqueiro, para o latifundiário, para esses aí sim tem democracia. Entre eles escolhem quem vai governar, quem vai gerenciar esse Estado podre. E para o povo, para o proletariado, para toda essa classe oprimida, explorada, se tem uma feroz ditadura mesmo, uma ditadura de classe contra a gente. E para fechar, acho que é importante a gente colocar também uma frase que o presidente Mao Tse-tung fala, que o imperialismo é um tigre de papel. Ele fala o quê? Ele fala que do mesmo tempo que ele se aparenta ser forte, que aparenta ser cruel, realmente, muito pelo contrário, com a organização popular, com a força dos estudantes, professores, operários, camponeses, toda a população se consegue se destruir, e a gente tem que tomar exemplo de países, como Peru, Turquia, Filipinas, Índia, está realizando o que o Gerson falou, que é guerra popular prolongada, é revolução mesmo, que os professores falaram que concordam, e tem que ser dessa forma mesmo, não é através de eleição, não é através de pedir cargo aí para ninguém que a gente vai conquistar as nossas coisas, não, é com muita luta combativa e organizada. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Oséias, eu sou agora doutorando em Geografia na USP, terminei o mestrado na UFRJ. A questão que eu tenho tem a ver com a questão uma questão que não foi abordada, mas tem a ver com isso tudo, que é a discussão do consumismo, Eu acho um grande contrassenso essa coisa do consumismo, como se fosse possível um consumismo, já que é um consumismo exagerado, essa palavra ismo significa isso, sem a produção exagerada também, e a partir de uma exploração brutal da força de trabalho. Quer dizer, você não pode ter um consumo exagerado, que é o consumismo, ou seja, o consumismo como estilo de vida, se esses produtos não são produzidos, E aí, uma questão que eu já tenho já há algum tempo, uma angústia, quando eu li o livro do Harvey, o Espaço de Esperança, ele falava que uma das características da globalização era uma expansão violenta da quantidade de proletariado, do número, do volume de proletariado. Num outro momento, numa palestra do Chico de Oliveira, eu ouvi ele falando a mesma coisa, E aí eu fiquei muito curioso com isso, porque ao mesmo tempo que você tem essa... Então essa é a minha primeira pergunta, É uma contradição que eu acho, que no mesmo momento que você tem essa expansão muito grande do proletariado, nos anos 80 e 90, você tem o surgimento da teoria do não trabalho, de que o trabalho estaria deixando de existir. Então, assim, o que será que explicaria essa contradição? E uma outra questão, assim, já que o Chico de Oliveira colocou, a gente precisa pensar sobre essa questão da expansão do proletariado, qual é o significado dessa expansão, não apenas no leste asiático, mas também no Brasil, na América Latina como um todo, qual é o significado político, econômico, dessa expansão violenta que a gente tem do proletariado nas últimas décadas, com a inserção de novos países e com o aprofundamento desse processo em alguns outros, mais ou menos isso. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu sou o Agora doutorando em Geografia da USP,
Boa noite, eu sou Thiago Machado, mestrando em Geografia da UF, e quero concordar com o Rui da lucidez da Virginia. E me senti provocado na tua fala com relação ao que remete à minha pesquisa propriamente dita, que é eu pesquiso responsabilidade social na geografia. E numa leitura marxista desse fenômeno, né, toda essa perspectiva de tentar compreender a humanização do capitalismo proposta pelos caras, né? E como daí eles conseguem extrair mais-valia a partir do momento que a empresa vai fazer o voluntariado nada mais é do que mais-valia absoluta, né? Da mesma forma, quando a Nestlé vem fazer produtos específicos para os pobres no Brasil e sobe o Morro do Alemão, quando o Cabral faz a sua pacificação, ela está lá produzindo para a classe capitalista toda a sua mais-valia relativa no barateamento dos bens salariais. E aí vai, né? E no sentido do consumismo, acho até interessante quando o Zizek, falando disso, ele vai dizer que o consumismo ele é tão evidentemente, eticamente controverso, né, que a gente tem que humanizar o consumismo. Nesse sentido todo, de trazer essa perspectiva de classe para entender essas práticas de responsabilidade, de sustentabilidade, de caridade, de filantropia que acontecem sistematicamente desde o renascimento comercial, né? O Cosmo de Médici na Itália fazia isso, enfim, os mecenas faziam isso. Trazendo essa questão para a discussão da classe, eu tenho colocado a responsabilidade social dentro de um conceito do Paulo Freire, que é o de falsa generosidade, em que o sistema opressor no capitalismo vai promover algumas concessões e algumas atividades que vão ter como forma a generosidade, mas no fim das contas é uma generosidade que quer reproduzir a forma de opressão. Mas eu, pensando na responsabilidade social como falsa generosidade, fui perceber que há outras tantas falsas generosidades por aí, como os humanitarismos de que o Paulo Freire fala. E aí a gente tem a ajuda humanitária, as intervenções nas guerras que você falou. E aí a pergunta final seria nesse sentido, de como a falsa generosidade está inserida num projeto imperialista. E eu faço a ti e faço ao Rui também. Bom, gente, pessoal da organização, só um recadinho rápido. Pediram aqui para eu passar para o pessoal por conta do horário, acho que cobraram deles o horário, não sei, para tentar ser mais sintético. Boa noite a todos, meu nome é Victor, eu sou estudante de Geografia da UESP, Vitória da Conquista, né? E queria tentar colocar uma reflexão, né, sobre esse tema discutido, né? Começar pelo subtítulo da mesa, Novos Conceitos e Velhas Práticas. Eu não estava vindo para cá a mesa, eu comprei um livrinho, né, do José Paulo Neto, que é a Introdução aos Estudos Métodos de Marx. E folheando logo no início tem uma frase, né? Todo começo é difícil em qualquer ciência, que é uma frase de Marx. Então, logo no início da mesa, o Wagner Walter, né, falou uma coisa que chamou bastante atenção, né? Que a gente tenta ler Marx, usar os conceitos, só que esquece de usar o método, né? E me lembra uma coisa que sempre me inquietou na geografia, e eu não sabia porquê, né? Que a boa parte, né, uma parte dos geógrafos marxistas, eles tentam, na verdade, geograficizar o marxismo, ou marxizar a geografia, pegando alguns conceitos que eles são úteis, né, convenientes, e deixando alguns de lado. Alguns desses como luta de classes, né, classe social, revolução socialista, né, e outros. E isso me deixava inquieto, mas por quê? Né? Porque na geografia não se fala dessas coisas, na geografia marxista, né? E acredito também, como o colega falou, que geografia, hoje, né, hoje eu penso assim, é fazer isso mesmo que estão fazendo agora. Tentar analisar a sociedade tal como ela é, tal como representar suas contradições, né, do sistema do capital. E eu não vejo alguma forma de tentar abstrair isso dentro da universidade por ela ser conservadora, né? A gente fala em novos conceitos e velhas práticas,
E eu vejo que nós temos muitos novos conceitos, sem tentar distinguir a rigorosidade metodológica que eles têm para estudar a realidade e as velhas práticas da época que o capitalismo era mais novo, inclusive, do que agora, que era tão mais instável, na época do próprio Marx e Engels, Lenin, as velhas práticas são deixadas para trás. Práticas essas que são a luta de classes. A gente não vê. Quanto mais o capitalismo ele se torna instável, mais ele assume o controle sobre a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora vai se tornando cada vez mais estagnada nessa luta de classes, né? Que na própria geografia é deixada de se dizer muitas vezes, né? Então a reflexão para todos nós, né, não é uma pergunta que se pode responder em uma simples mesa, é como lidar com tudo isso, essas dicotomias entre teoria e prática, esses tantos novos conceitos e tão poucas velhas práticas que fazemos principalmente dentro da academia, que é uma estrutura totalmente conservadora. Bom, me permita fazer novamente esse papel chato. A menina também da organização, né, ela me pediu aqui para que não fizesse mais inscrições aí, por conta que o funcionário fecha 10 horas, já cobrou de novo, então... Boa noite, me chamo Eldo, sou da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESM, Vitória da Conquista. Vou ser bem breve em minha fala aqui. Primeiramente, parabenizar a explanação da mesa, a todos aqui presentes para essa discussão. Então, assim, eu separei aqui algumas reflexões, algumas palavras-chave que trataram desse debate. Como, por exemplo, sociedade de classes, fundamentada basicamente na luta constante entre o capital e o trabalho, a expropriação, no qual divide de um lado os meios de produção e recursos de produção, e de outro lado aqueles sujeitos históricos que, sem possuir aqueles meios de produção, esses recursos de produção, eles são condicionados a vender sua força de trabalho. Daí me veio rapidamente uma lembrança de uma música do artista, do músico, cantor e compositor Zé Cabaleiro, no qual ele faz uma provocação, uma música que ele fala: "Despedi o meu patrão". E ele fala rapidamente assim: "Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, porque ele roubava o que mais valia. Ele não pode pagar o preço pela minha vida, daí eu despedi o meu patrão". Então ele faz uma provocação incisiva, ou seja, pela emancipação humana. Então eu faço uma pergunta para a mesa, né? Quem são os sujeitos revolucionários? Qual a estratégia para a gente enfrentar esse nosso inimigo que está tão evidente? Será que a gente pode se apoiar na nossa poesia do nosso cantor e letrista Zé Cabaleiro? A solução, claro que é, né? Vamos despedir nosso patrão. Vamos embora agora. Vamos despedir nosso patrão. As palavras do Zé Cabaleiro. Boa noite, meu nome é Enver José, sou de João Pessoa, Paraíba, faço mestrado na UFPB. Bom dizer a Rui Moreira, né, que de certa forma houve uma espécie de análise de conjuntura na abertura do encontro. Porém, assim, eu vi assim, com bastante preocupação, né, porque foi colocado na mesa que não existe crise no capitalismo, que existe uma crise do pensamento, ou seja, a crise é nossa, né, não existe uma crise do sistema. O explanador falou isso, né, afirmando que na verdade não existe crise porque nos últimos anos houveram a entrada de 300 a 400 milhões de trabalhadores, né? Enfim, eu particularmente discordo, né, dessa afirmação, né, visto que o capitalismo ele procura saídas, né, a todo custo, né, e nos países periféricos, né, diversas formas foram encontradas, né, assim como a redução do IPI, não é, imposto, né, na questão dos carros, né, para estimular a compra, né. Então, gostaria que a mesa, né, discutisse sobre essas vertentes aí, dizer que não existe crise no capitalismo, a crise do pensamento, né, ao meu ver, bastante complicado. Outra questão é sobre a quantidade, né, de greve que se gerou nos últimos anos aí, né. Apesar de todas as limitações da CUT, né, que não tem no seu horizonte, né, horizonte revolucionário, muitas vezes de forma bastante reformista, né, ela tem feito lutas, né, que tem elevado, né, o salário dos trabalhadores acima da inflação, né, e isso de certa forma, né, acumula contradições, né. Então eu gostaria que a mesa, né, falasse um pouco desses aumentos, né, de salários, né, que estão ocorrendo no Brasil, né, visto que a gente tem hoje
por exemplo, a dívida pública, né, que já corresponde a 45% do orçamento, e o governo, né, freia, né, o plano de carreira dos professores, porque tem um orçamento apertado para a educação, cerca de 2,8%, implanta nos hospitais universitários empresas, né, brasileiras, né, para reduzir, né, os gastos com saúde. Outra questão é sobre a questão do lastro, né, do dólar, né, a diferença, né, entre o que é produzido em dinheiro e o que tem real de ouro, né. Eu queria falar sobre isso e sobre a questão da relação com a China. E por último, aí, só para encerrar mesmo, dizer sobre a questão a diferença do conceito dos imperialismo e subimperialismo. Só isso. Desculpa aí, gente, porque muitas perguntas, muitas questões. Obrigado. Boa noite, meu nome é Tatiana, sou estudante de mestrado da UERJ e a minha pergunta vai mais no sentido do papel dos movimentos sociais nessa fase de metamorfoseamento do capital. E aí eu estou mais pensando na questão do próprio movimento Occupy, que nasce nos Estados Unidos, passa com grande força para a Europa e encontra ecos no Brasil também. E aí eu queria saber a opinião da mesa sobre o que embasa esse tipo de movimento social hoje. Seria uma luta pela manutenção do status quo, uma luta para continuar inserido num processo de produção e consumo crescente, ou são lutas que efetivamente estão mais comprometidas com uma mudança social, política e econômica mais profunda e mais justa? Boa noite aos companheiros e às companheiras. Meu nome é Lucas, sou do Partido Comunista Brasileiro e do Grupo de Pesquisa Estado Capital Trabalho, lá em Sergipe. Eu tinha várias perguntas, mas em razão da adiantada hora e dos apelos de Wagner Walter, eu me reservarei a fazer as perguntas depois na mesa do bar com os demais companheiros. Só gostaria de fazer a seguinte menção. Na primeira mesa, na mesa inaugural, foi comentado, Rui, que os trabalhadores, em razão de estarem participando hoje, ainda que indiretamente ou mesmo diretamente, desse circuito da financiarização da economia mundial através dos fundos de pensão, esses trabalhadores eles já não eram mais os trabalhadores responsáveis pela transformação dessa sociedade. Portanto, não era mais possível pensar em sujeitos históricos envolvidos na própria relação capital-trabalho. E agora, o protagonismo da transformação estaria nos movimentos indígenas e no movimento feminista. Isso foi falado na primeira mesa. O que me fez lembrar uma análise interessante, uma expressão interessante de Bukharin no livro Economia Mundial e Imperialismo, quando ele fala que o sujeito às vezes vê a árvore, mas não vê o bosque que está atrás. Então eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, sobre o sujeito histórico, né, para que nós pudéssemos inclusive elucidar e tirar de nós essa perspectiva muito purista, né, e muito ilusória de alguns movimentos sociais. Posição ingrata, a última da fila aqui. João Nesp, muito boa a mesa, parabenizar. Primeiramente, eu acho que ficou claro, assim, no meu ponto de vista, que o espaço, como categoria da geografia e como expressão concreta da realidade, ele é mais do que importante para a reprodução do capital, né? Então, a minha questão, assim, dividida em duas e estendida aos dois também, vai nesse sentido. A Virgínia comentou sobre a importância, além da concretude da dominação do capital, também da concretude da ideologia na manutenção ou então na afirmação da captura da subjetividade dos trabalhadores, como subverter essa expressão então do capital. E talvez para o Rui, mas também estendido aos dois, e aí também trabalhando com o tema do encontro, né? O capital, obviamente, ele se reproduz na escala global, né? Trazendo a questão da escala. E se reinventa também constantemente na escala global. Quais seriam, então, as escalas, ou a escala de resistência, né? Ou de subversão também dessa reprodução do capital? Então, basicamente é isso.
muitas das questões, né, vão ficar aí para serem, como diria o Nietzsche, né, ruminadas posteriormente. Mas eu vou passar para o professor Rui e a professora Virgínia para rapidamente fazer as considerações finais. De certo modo, eu e Virgínia, com Wagner, dual, seria até muito mais interessante ouvirmos a todos, mais até do que nós dois ouvirmos, olharmos para aqui a fila, a quantidade de pessoas que queria falar. Mas eu, então, nem, a partir de certo momento, deixei de anotar, nem vou propriamente retomar cada questão colocada. Apenas quero dizer o seguinte: primeiro me disseram que o marxismo estava morto. Depois me disseram que ele estava morto na geografia. Me disseram que não havia mais nenhum interesse na geografia por Marx e pelo marxismo. Eis que agora, olhando ali na fila, eu vi uma fila de jovens. Quem me falou essas coisas todas, certamente não esteve em nenhum dos lugares aonde todos nós estivemos. Porque se o marxismo está vivo na juventude, onde mais ele poderia estar para estar vivo? Eu não vou conseguir isso. Eu queria falar duas coisinhas para encerrar. A meu juízo, quando capital precisa cooptar trabalhador, é porque precisa e não porque gosta. Cooptar trabalhador significa desarmar as formas de organização da classe trabalhadora. Portanto, se há cooptação é porque tem perigo na classe trabalhadora. Se pudesse não gastar esse din-din, não gastar. Primeiro, esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental. Não é... Existe uma questão chave no marxismo, que a luta contra o capitalismo e contra o capital é a luta pelo fim do trabalho, tal como esse trabalho está definido pelo capitalismo. Mas é a luta dos trabalhadores socializados entre eles contra essa forma do trabalho. O sujeito revolucionário, a meu juízo, ainda é massa de trabalhadores. Escala, espaço, tempo e conformação dessa classe trabalhadora, esse é o nosso desafio de enfrentar. Porque não é possível investimento tamanho em descaracterizar a existência da classe trabalhadora quando ela é expandida, a não ser porque ela segue perigosa. Onde é que está a redução do perigo dela? Encapsulamento nacional frente à capacidade de deslocamento internacional. Por isso eu estou repetindo, a escala e a geografia são fundamentais para a gente pensar nisso. E essa geografia que pensa espaço como relação social. Essa geografia que sabe que espaço não é um dado externo ao ser, mas pensa o espaço como relação social. E essa geografia é indispensável. Ela é realmente indispensável. E a última, e aqui eu encerro, talvez com uma nota um pouco amarga, as gerações que nos antecederam tinham muitas dúvidas se o Brasil podia vir a ser um país capitalista. Muitas dúvidas. Achavam que não ia dar, porque é um país dependente, periférico, etc. E que, de certa forma, tinha uma espécie de idealização do país central, de que no país central tudo devia funcionar bem. O Estado era de direito, a democracia era de verdade, os produtos eram bons, e a classe trabalhadora era paga à sua altura. Capitalismo não é isso. País central nunca, em nenhuma circunstância foi isso. E nenhum país central pode existir sem produzir periferias, para dentro e para fora de si mesmo. Portanto, a dureza que me parece hoje é admitir que, bem-vindos, chegamos no mundo capitalista, desenvolvido.
E o mundo capitalista desenvolvido é o que promove e expande cooptação, trabalho escravo, expropriação de direitos, expropriação massiva de direitos, trabalho sem nem contrato, nem mesmo que o cara se entenda como trabalho e produção de valor. Isso é capitalismo. Isso é capitalismo desenvolvido. É IRSA ao lado da última novela da Globo que tem personagem no lixão. Bem-vindos. Bem-vindos ao mundo real. Capitalismo é forma de extrair valor. O Brasil hoje, e eu acho que essa é uma questão complicada, acho que merece outro debate, é, a meu juízo, um país de capitalismo desenvolvido. Não significa que a população vá bem, que tudo vá bem, nem que o salário mínimo seja bom. Nenhum salário mínimo no mundo é bom. Oi? Por isso é mínimo. É a forma de rebaixar sempre as condições de reprodução da força de trabalho. Nós estamos diante, de novo, a geografia é indispensável nosso. A fala que eu ia fazer, inclusive, era uma fala um pouco diferente, no sentido do desafio que a gente tem para enfrentar a nossa história e a nossa espacialização a partir do que vai resultar dessa expansão alucinada do capital, como está acontecendo hoje no Brasil, pilotando o PAC, pilotando o IRSA, e, ao mesmo tempo que se integra para fora, subordina o Sul nas suas próprias redes. De que lado nós vamos estar? Eu não tenho dúvida, o nosso lado é o lado do trabalho. Contra o capital aqui, contra o capital de fora e contra o capital daqui lá fora e contra o capital lá de fora.